Então, dando sequência ao nosso 23º seminário multidisciplinar, com o tema Educação em Foco, Reflexão, Saberes e Fazeres, eu quero apresentar para vocês a professora Isabel Cristina Soares Leal. A professora Isabel é uma querida, é uma pessoa que tem uma vasta experiência na educação, uma trajetória aí na rede pública municipal, e esses dias ela até apareceu aí fazendo uma propaganda para o Arroz Cristal. Ela também é artista. A gente ama ela demais. E ela vai, então, apresentar para nós essa experiência da neuropsicopedagogia, da neuro... um curso, a neuropedagogia é um curso importante, e é um curso que tem um trabalho final de muita relevância. E é isso que a professora e o seu grupo vêm apresentar. Isabel, obrigada por estar conosco. Obrigada ao grupo aí, deixa eu ver aqui o nome das meninas, a Larissa, a Tatiane e a Tatiane Alves. Obrigada a todas vocês, e está com vocês, então, para falar desse importante curso que é a neuropedagogia e a psicomotricidade. Bom dia, professora. Podia parar de compartilhar a tela, pode ser? Oi, professora. Aí, ok, obrigada. Bom dia, como é bom ver o rostinho de vocês, né? E principalmente saber, num sábado de sol, o conhecimento não para, né? Isso que é o mais importante, nós estarmos aqui. Primeiramente, obrigado pelo convite, a extensão do convite também em nome das meninas, né, que das nossas queridas alunas, que hoje as artistas são elas. Então, eu sou Isabel Leal, né, eu sou mestre em educação, e eu tenho muito orgulho da minha trajetória profissional, porque eu tive a possibilidade de ser coordenadora, professora até gestora educacional, perpasso pelo ensino superior, né, uma gama de disciplina, onde sempre trilhado pelo conhecimento científico, né? E falar então, eu fico muito à vontade de estar dialogando com vocês num seminário com essa temática, Educação em Foco, reflexões, saberes e fazeres. Refletir a educação, o processo de ensino-aprendizagem. A Carmen já falou, a professora Sandra falou, né? A aprendizagem que é a nossa função enquanto educadoras. E o que é antes da aprendizagem? É o ensino, é o como fazer, que estratégia, que metodologias. Então, eu sinto muita vontade nisso, porque nós precisamos dessa bagagem que é os saberes, né, que é o conhecimento, e o fazeres para chegar nessa ponta, que é a ação educativa. E não tem como, né, falar de um seminário de pós-graduação, não dar ênfase. Quais são as vantagens de fazer uma pós-graduação? Né? Que esse é o objetivo, é um instituto de programa de pós-graduação e segunda graduação, né? Nesse sentido, a vantagem é você ser especialista num determinado assunto. A partir do momento que eu sou especialista, eu sou referência. Então, quando vai tratar, igual a Carmen falou, vai tratar de educação infantil, opa, as meninas têm pós em educação infantil. Vamos tratar da questão da defasagem de aprendizagem, de potencializar a aprendizagem. Opa, nós temos especialista na área da neuropedagogia e psicomotricidade. Outra vantagem de fazer pós-graduação é você sair de dentro da caixinha. Quando eu falo sair dentro da caixinha, que você vai ampliar o seu conhecimento que você teve na graduação e você vai ser mais específica, você vai entender mais de um determinado assunto. Outra vantagem que é indiscutível, a sua rede de relações, ela aumenta de uma forma extraordinária, porque você vai ter contato com professores de outras áreas, você vai ter contato com outras
estudantes, você vai dialogar com outros assuntos. Então, quer dizer, que é uma gama, além de aumentar suas relações, vai aumentar outras fontes, outros caminhos, outros viés do conhecimento, né? Além de melhorar o plano de carreira, além de melhorar, aumentar a empregabilidade, né? E se manter no mercado de uma forma eficiente e eficaz, né? Outro ponto que eu tenho que falar, como eu falei, que atende essas vantagens, eu vou puxar a sardinha aqui, né, que pediram para a gente estar falando da pós-graduação em neuropedagogia e psicomotricidade. O que vem a ser essa pós? Essa pós ela é destinada a profissionais da área da educação e da área da saúde, para ampliar o seu conhecimento referente ao sistema nervoso. Como é que esse cérebro funciona para o processo de aprendizagem? Então, a neuropedagogia é uma área, e psicomotricidade é uma área da ciência interdisciplinar, né? Que perpassa pela psicologia, pedagogia, neuropedagogia com base na neurociência. O que vem a ser a neurociência? A neurociência estuda como o cérebro funciona. Quando a neurociência é ligada à educação, a gente passa a entender como o cérebro funciona para a aquisição da aprendizagem. Aí entra as intervenções do neuropedagogo, né? Também da questão da motricidade humana, para que essa aprendizagem ocorra, que o processo de defasagem possa ser amenizado, ou mesmo potencializar essa aprendizagem. Então, nesse foco, nessa gama, nessa compreensão dessa máquina fantástica que é o cérebro, né? Entender como acontece as conexões, né? A sinapse, como acontece a forma do cérebro adaptar uma nova aprendizagem, isso é a neuroplastia cerebral. Então, eu vou apresentar para vocês com muito orgulho as minhas queridas alunas, né? Que vão falar, porque eu sou, na disciplina da pós, eu sou responsável, né, todo mundo fala que é o BAN, né, que é a questão da orientação do TCC. E muito pelo contrário, o que a gente tenta fazer nessa disciplina? É motivar, entrelaçar, conectar o desejo, a motivação do que eles querem produzir. No final, vocês têm que produzir um artigo científico, e esse artigo científico, ele tem que ter o desejo, a motivação. Então, essas meninas que vão apresentar aqui, que é a Larissa, a Tati e a Tatiane, elas foram um TCC de referência, um TCC de destaque, porque elas articularam justamente a temática, né, com o propósito da pós-graduação, que é funções cognitivas, uma abordagem da neurociência para a aprendizagem. Como que os quesitos, como esse cérebro funciona, para que nós possamos criar métodos, metodologia, estratégia para que a aprendizagem ocorra. Então, meninas, com vocês, Larissa de Neves, Tatiana Borges de Abreu e Tatiana Alves Mendes. Com vocês, meninas. Bom dia, pessoal. Está apresentando aí para vocês? Sim. Tá sim. Então, bom dia. Meu nome é Tatiane Alves Mendes e junto da Tatiane Borges e a Larissa, nós fizemos parte da última turma de neuropedagogia e psicomotricidade do ICG e ficamos responsáveis, né? A gente escolheu, na verdade, falar sobre as funções cognitivas, uma abordagem da neurociência para a aprendizagem. Só um momento. A questão norteadora do nosso grupo
foi conhecer sobre os saberes necessários, né, que a aprendizagem ocorra. E o nosso objetivo com esse trabalho foi de entender a relação entre o funcionamento do cérebro e o desenvolvimento das funções cognitivas para a aprendizagem, compreender a contribuição da neurociência para, assim, apresentar estratégias pedagógicas mais eficientes, visando a melhora da nossa como professor, né? Qual que é a nossa justificativa? De contribuir com a literatura acadêmica para a área e buscar por conhecimentos que favoreçam e contribuam para que os professores possam atuar de uma forma mais pontual. Porque a partir do momento que você entende como o cérebro funciona, sobre os lobos cerebrais, a gente pode atuar de uma forma mais específica, de acordo com a necessidade. O nosso percurso metodológico foi a pesquisa bibliográfica. E alguns dos autores que a gente estudou sobre as concepções teóricas foram Vygotsky, Marta Helvas, que é uma grande referência na área da neurociência, aliada à educação, o Luria e o Guerra e Cosenza. E assim, afinal, né? O que é a neurociência? Neurociência, de acordo com a Marta Helvas, é uma ciência que tem como objetivo estudar os aspectos anatômicos, funcionais, neuroquímicos e comportamentais que permeiam o sistema nervoso, que é o sistema que coordena o nosso corpo, em suas propriedades sensoriais, motoras, emocionais e sociais do sujeito aprendente. E a neurociência em si é uma ciência relativamente nova. Estima-se que ela tem cerca de 150 anos e o seu boom foi nos anos 90. E a neurociência ligada à educação é, em termos gerais, o estudo de como o cérebro aprende. E isso se deve à evolução cerebral dos homens, né? A nossa evolução cerebral que foi diferente dos animais, que aconteceu o processo de encefalização que possibilitou com que ocorresse o acúmulo de neurônios, que é a chave principal de todo esse processo de recepção dos estímulos e interpretação para que a gente consiga se ater ao que o corpo, tanto externamente quanto internamente, está precisando no momento. Então, vamos lá. O cérebro, né? O cérebro, ele fica dentro do encéfalo e juntamente com só um momentinho, gente, estou um pouquinho. Juntamente com o bulbo, a ponte cerebelo, o mesencéfalo e o tálamo, eles compõem o encéfalo em geral. E esse cérebro é dividido em dois hemisférios. O hemisfério direito, que é mais ligado à criatividade, e o hemisfério esquerdo. E dentro dessa estrutura cerebral, temos também os lobos cerebrais, que são 4. O frontal, parietal, temporal e occipital. Cada um desses lobos, ele é responsável pelo processamento de estímulos de áreas específicas. E sobre as unidades funcionais, o Luria, que é um autor neurocientista muito respeitado, né, que contribuiu grandemente para a área da neurociência, ele fala sobre essas unidades funcionais que são participantes de qualquer atividade psicológica. Só um momentinho, deixa eu passar o slide. E afinal, né? Neuroplastia cerebral. Essa neuroplastia cerebral, ela é a capacidade do cérebro em se adaptar de acordo com os novos estímulos e informações que estão chegando. E essa neuroplasticidade cerebral que possibilita a aprendizagem. E esse é o nosso objetivo principal do nosso trabalho.
Sobre isso, o cérebro tem funções específicas para que a aprendizagem aconteça. E para isso, a Tati vai dar seguimento para vocês. Ok, meninas, bom dia, tudo bem? Meu nome é Tatiane Borges. Então, dando sequência ao nosso trabalho, nós buscamos aqui funções cognitivas. Quando a gente faz uma pesquisa, nós vamos encontrar aí entre 7 a 8 funções cognitivas. Porém, para o nosso artigo, nós focamos em apenas 5 funções cognitivas. Quando a gente fala de cognição, cognitivo, o que a gente lembra? Que cognição é o processo de adquirir conhecimento. Então, o que seriam as funções cognitivas, né? O cognitivo é uma sequência de eventos necessários para a formação de qualquer conteúdo, qualquer área do conhecimento. Então, tudo isso eu preciso do quê? Das minhas funções cognitivas, certo? E, como a Tati falou, nós utilizamos uma autora muito famosa, ela é bióloga, que é a Marta Helvas, e ela traz para a gente que as funções cognitivas, elas determinarão grande parte da capacidade e habilidade para o indivíduo buscar soluções e padrões para ele se desenvolver. Então, o que habilita uma criança de ir aprendendo até se tornar adulta? Exatamente as funções, que é o que nos define dos outros animais, o nosso cérebro, a nossa capacidade de pensar. Então, dando foco aí ao nosso trabalho, nós escolhemos aí as 5 funções mais ligadas ao aprendizado. Todas são importantes, porém nós focamos em 5. Quais são elas? A percepção. O que é perceber? Quando você fala para alguém, você percebeu isso? Você se ateve a isso? Então, para eu perceber algo, eu preciso dos meus 5 sentidos. Eu preciso da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar. Então, para eu aprender, eu preciso perceber, que é exatamente a organização e interpretação dos estímulos que foram recebidos pelos meus sentidos, que possibilita a minha aprendizagem. Então, por exemplo, quando eu olho para o rosto de alguém, eu olho para o rosto. Eu percebi as características desse rosto dessa pessoa. Quando eu cheiro algo, eu estou sentindo o cheiro. O que eu estou fazendo? Eu estou percebendo através dos meus sentidos. Outra função importante, atenção. O que seria, então, atenção? Quando a gente fala assim, atenção, presta atenção. Quando nós estamos lá na nossa sala de aula e a gente fala para a criança, presta atenção que eu estou explicando. O que era atenção? Atenção é a capacidade de selecionar, manter o controle sobre a entrada de informações necessárias num dado momento. Então, por exemplo, para a criança aprender, para o adulto aprender, eu preciso me concentrar, eu preciso ter atenção, eu preciso esquecer todos os meus distratores para eu focar naquilo que está sendo ensinado. Isso é ter o quê? Atenção, que é importantíssimo para esse processo de aprendizado. Outra questão importante, outra função importante, é a memória. O que a gente entende por memória? O que é a memória? Por exemplo, é a capacidade de armazenar informações. Vamos dar um exemplo prático.
Quando nós ensinamos, e a maioria aqui são professores, né, estão buscando essas especializações exatamente para melhorar lá na sua sala de aula, no seu atendimento, mas nós usamos a memória, um exemplo prático. Nós vamos ensinar aí as funções matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão. Beleza, nós ensinamos isso. Quando a criança ela vai na disciplina, por exemplo, matemática, né? Ela vai aprender expressões numéricas, ela vai aprender frações. De onde ela tem que buscar esse aprendizado? Da memória, do que foi guardado à memória. Então, nós temos essa memória que nos possibilita sempre lembrar de algo que nós aprendemos hoje e que nós vamos precisar futuramente. Às vezes a gente está numa situação em que, nossa, espera aí que eu vou lembrar de tal coisa. Nós usamos o quê? A nossa memória. E depois, nós temos aí uma outra função muito importante, que é a linguagem. Como nós nos comunicamos, como nós aprendemos, como nós nos comunicamos. Então, a linguagem, ela é produto da ação humana, construída ao longo da história. É por meio da linguagem que descrevemos o mundo em que vivemos, que interagimos, que estabelecemos relações. E quem é capaz de fazer isso tão bem? Os humanos. Como é que a criança aprende? Como é que a criança verbaliza? Como é que nós interagimos? Como é que nós aprendemos? Nas interações, na linguagem. Então, a linguagem, ela é outra função cognitiva importante para o processo ensino-aprendizagem. Ligada a quê? Ao cérebro. Então, por isso esse trabalho ele é importante, conhecer essas funções, para que elas nos ajudem lá, por exemplo, na nossa sala de aula. E aí, por último, nós abordamos aí as funções executivas. O que são as funções executivas? São as habilidades cognitivas necessárias para controlar nossos pensamentos, nossas emoções e ações. Vou dar um exemplo bem prático para a gente conseguir perceber o que são as funções executivas. Quando nós estamos na educação infantil, a gente trabalha com o trânsito com as nossas crianças. Não pode passar no sinal vermelho. O sinal tem 3 cores: verde, amarelo, vermelho. Temos a faixa de pedestre. Nós não podemos atravessar essa faixa de pedestre. Foi visto lá na educação infantil. Onde é que eu vou executar isso? Quando eu precisar atravessar a faixa de pedestre, essa criança precisar atravessar essa faixa de pedestre. Então, aí eu tenho o quê? Uma função executiva. Por exemplo, vai chover. O que eu faço para, se for chover e eu estiver na rua? Eu pego o meu guarda-chuva, abro ele se eu estiver com guarda-chuva. Se eu não estiver, eu corro. Então, isso são as funções executivas, é o ato de executar algo, ok? E aqui, a Tati voltou um pouquinho nos slides, foi muito bom, porque quando eu falei para vocês, Tati, o slide, por favor, das funções, isso, que nós escolhemos aí 5 funções, mas nós temos aí a função praxias, que é o movimento, nós temos aí a inteligência, certo? E nós temos aí a personalidade. Tudo isso são funções que garantem um aprendizado através do quê? Do cérebro, da cognição, do ato de pensar e executar, ok? Porém, é como eu disse para vocês, nós nos atemos apenas a 5 funções para o nosso artigo. Larissa, com você. Olá, meninas, bom dia. Com
alegria e contentamento que a gente compartilha esse trabalho com vocês. E continuando aí com a nossa linha de trabalho, de produção, de conhecimento, nós não podemos de fazer o link da neurociência com a educação, com a aprendizagem, com o ensinar. Por quê? Diante de todo esse conhecimento científico, teórico da neurociência, a gente compreende o funcionamento do cérebro, a gente compreende que cada parte do cérebro tem uma função específica, a gente tem esse contato também de entender melhor como é esse funcionamento cerebral, com essa produção de neurônios, essa circuitaria, porque o nosso cérebro, ele é muito dinâmico, ele é muito ativo. E essa parte teórica ajuda a gente a compreender um pouco dessa neurociência, porque a neurociência ela é muito vasta, pessoal. É um campo vasto, mesmo que seja recente, novo, já tem muito conhecimento teórico, científico nessa parte. Então, nós fizemos assim, nosso trabalho a gente focou na neurociência cognitiva, nessa parte do desenvolvimento, da aprendizagem. Então, a gente fez esse link, essa relação, e não tem como a gente... É certo, é seguro de que não podemos separar o estudo da neurociência e a aprendizagem com a educação. Eu arrisco dizer que nas grades curriculares do nosso curso de pedagogia devia estar inserido esse curso de neurociência, porque é de grande valia esse conhecimento teórico para nós, professores, educadores, até interventores numa clínica, num atendimento particular, mais individualizado. De forma geral, a neurociência só vai contribuir com o nosso aperfeiçoamento profissional na nossa prática pedagógica. Então, nós fizemos esse estudo geral aí, entendendo cada parte do cérebro, como funciona, o que eu devo trabalhar, frontal, a fala, a escrita, a parental, as sensações, o occipital, a visão, aqui o temporal, a fala. Nós precisamos ter consciência que no nosso ambiente de trabalho, no nosso espaço escolar ou no nosso espaço clínico, que nós temos que trabalhar essas funções cognitivas dos nossos alunos ou pacientes. Essa é a nossa missão, de trazer a neurociência para a nossa prática, para as nossas vivências. E nós temos que trazer isso, pessoal, como a Sandra falou, com consciência. Toda vez que nós fizermos um plano de aula, um plano de aula, nós temos que trazer para a nossa prática que nós temos que focar e trabalhar essas habilidades cognitivas. Então, essas funções que a nossa colega falou, são várias as funções do nosso cérebro, muitas, mas nós temos que, no nosso plano de aula, trabalhar as percepções, porque o modo como o aluno aprende é através dos sentidos. Então, na educação infantil, como elas fizeram lá o trabalho delas com muita louvor, né? Você vê que é um ambiente atrativo, um ambiente que estimula as funções cognitivas, a visão, o tato. A criança teve contato ali até produzir uma molécula, aquilo que era abstrato se torna concreto. Tudo isso, essa aprendizagem, ela modifica o cérebro, ela traz modificações cerebrais. Toda aprendizagem, ela traz uma modificação, seja ela positiva, aprendizagem, ou negativa, né? Seja uma aprendizagem inadequada ou não, ela traz uma modificação para o cérebro. Não tem como a gente romper, desligar a neurociência, as funções cognitivas e a aprendizagem. Nós temos que ter consciência tudo que nós vamos fazer dentro de uma sala de aula, num espaço clínico, a gente tem que trabalhar essas funções cognitivas. Então, realmente, a gente focou e quero deixar aqui essa mensagem, que não tem como, essa atividade, ela só acontece também, pessoal, se tiver experiência, por isso que a gente trouxe o Vygotsky, porque é um teórico, um psicólogo que a gente conhece, a gente está na área da educação, e o foco aqui do seminário
é educação, saberes e fazeres, não é isso? Então, a gente conhece o Vygotsky, sabe da contribuição dele, a gente tem que estudar e entender que sem experiência de aprendizagem, a criança não aprende. E essa experiência tem que ser com objeto de conhecimento, essa experiência tem que ser com o colega, com a interação com o professor. Isso só vai trazer uma dinâmica para o cérebro, uma circuitaria vai acontecer aqui, novas sinapses vão acontecer. Isso vai trazendo novas aprendizagens. Nós precisamos de novas estratégias, né? E estratégias conscientes, porque a gente tem que enriquecer esse processo de aprendizagem. É nossa missão, é nossa missão como educadora, é estimular, é trazer essas experiências para dentro do nosso espaço e ativar essas competências nas nossas crianças, sempre trazendo conhecimento para que ela tenha comportamentos, produza comportamento, ela tenha habilidade, saber fazer com aquele conhecimento também. Isso faz parte, né, da nossa missão. Então, eu vejo que a neurociência só veio a contribuir, esse estudo e esse link que a gente conseguiu fazer foi muito importante. E eu trago aqui para vocês, junto com as minhas colegas, esse gosto, porque a partir do momento que eu fiz esse curso, eu, sinceramente, dentro do meu ambiente de trabalho, eu já não consigo mais separar. Todas as ações, execuções de qualquer atividade dentro de uma sala de aula, eu foco. Atenção, concentração. Será que a criança está percebendo? Eu vou usar o recurso da visão, eu vou usar uma música, a audição, eu vou usar tudo que é possível para que a criança aprenda. Certo? É nesse sentido. Então, eu não quero me delongar. Algumas professoras falaram aí do Paulo Freire, né? O Paulo Freire, ele fala que a gente precisa muito de mudança, porque a educação exige essa convicção de mudança. E eu estou certa de que o curso de neurociência, neuropedagogia, ele vai trazer mudança para a sua vida. Ele vai trazer mudança para a sua vida, para a sua prática pedagógica. Muito obrigada. Muito obrigada a Larissa, a Tatiane Borges, a Tatiane Alves, que coisa maravilhosa, muitos elogios aqui no chat, uma maravilha. E, professora Isabel, parabéns pela excelente orientação. O Paulo fez uma colaboração aqui dizendo que o trabalho está com uma maturidade tão grande que ele pergunta, tem certeza que são acadêmicas do ICG? São sim, Paulo, são acadêmicas do ICG que cresceram e avançaram aqui por conta do trabalho humanizado e sério que nós fazemos, né? Então, eu queria